creio. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas. Vou levar meus problemas pra Deus. Entregar meus problemas. Entregar meus problemas pra Deus. Abençoar minha família. Abençoar minha família. Minha casa, meus irmãos. Pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas. Vou levar meus problemas pra Deus. Entregar meus problemas. Entregar meus problemas pra Deus. Abençoar minha família. Abençoar minha família. Minha casa, meus irmãos. Pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu não sei quantas pessoas que estão nos acompanhando agora e daqueles que puderam estar entre as inscrições permitidas pela legislação, participam das nossas células. A célula, uma vez por mês, né, algumas por causa da pandemia estão fazendo um pouquinho mais, fazem reuniões pelas plataformas, né, da internet, seja o Zoom, seja o Google Meet, todas essas plataformas. E as células, elas surgiram antes da pandemia. Deus falava para a gente, organize o grupo em células. E a gente sentia isso, fizemos 1 ano de formação aqui, né, Paulo? Eu, você, a Áurea também veio algumas vezes. E depois nós começamos a fazer isso. Nós não sabíamos o que ia acontecer, mas o Senhor sabia. E aonde eu quero chegar com isso? Na verdade, o meu objetivo não é nem falar da célula, é falar sobre escutar a Deus, mesmo quando você não compreende. Mesmo quando você não compreende. Uma vez nós fizemos uma formação só para as pessoas que tinham uma caminhada mais intensa de oração, de meditação na palavra de Deus, de se entregar na ação do Espírito. E ficamos mais de 1 ano nessa formação. Quando terminou a formação, nós fizemos um retiro. E nesse retiro as pessoas tinham que tomar uma decisão de se comprometerem umas com as outras. Se comprometerem de cuidarem-se pelo menos daquelas que estavam mais próximas, de fazer um tanto de oração e de nos reunirmos uma vez por mês. E uma amiga minha, que estava no retiro, ela me chamou do lado, pegou a palavra de Deus e disse assim, Deus falou para eu não fazer. Eu disse, mas como? Você é a pessoa mais organizada para cumprir aquilo que nós queríamos nos comprometer a fazer. Você é a pessoa que tem uma maior entrega. Como você não vai fazer? E ela disse, não, eu não vou fazer. Deus falou para mim não fazer, Sidney. Será que eu estou errado? E aí eu fui meio assim, chateado, né? Porque eu falei, puxa, se essa não vai fazer, quem vai fazer? E fui rezar. E Deus falou para o meu coração, deixa eu conduzir meu povo. Então Deus vai muitas vezes falar conosco, e nem sempre nós vamos entender. E mais, muitas vezes Deus vai falar conosco, nós vamos seguir, mas é apenas uma etapa do percurso.
Logo à frente, Deus diz: agora você vira para cá, porque naquela hora, se eu dissesse para você virar para cá, você ia fazer bobagem. Mas agora que você fez essa caminhada, você pode virar. Então, muitas vezes, Deus nos dá palavras para seguirmos, e depois Ele vai nos reconduzindo para novos caminhos. Aquela senhora já era uma professora, não tinha nem pedido, acabou sendo convidada para fazer um curso de doutorado em Belo Horizonte. Vendeu tudo que ela tinha, deu, e foi morar no albergue de Belo Horizonte para trabalhar com as pessoas do albergue, fazer adoração e terminar o curso que ela tinha sido chamada a fazer na área dela, que era na área da engenharia. E ela não imaginava que ia fazer isso. Era uma senhora, e naquele dia, quando ela foi fazer isso, ela passou na adoração, ela conheceu um rapaz e se casou com ele. Chicão emprestou o terno para ele, né, Chicão? Lembra disso? Mas faz muito tempo. Deus deu para ela um presente que ela já imaginava que nem receberia mais. Que ela sempre quis se casar, mas ela achava que nem ia se casar mais. Então Deus fala, a gente obedece, sem entender tudo. E quando a gente faz isso, nós nos soltamos na mão de Deus. Pode levar o tempo dele e ele vai reconduzir, vai usar aquilo, vai fazer a sua obra. Então que você que está nos acompanhando, se lance na mão de Deus. Nós estamos vivendo um tempo diferente. Temos mais gente participando aqui nas redes sociais, e amanhã os que acompanham o YouTube, do que temos gente aqui. Mas certamente isso também vai nos ensinar a criar um novo jeito de evangelizar. Então eu não entendo tudo, mas eu procuro obedecer o Senhor e pronto. Pode ser um pouco esquisito, mas se você não obedece o Senhor, se você não para ouvir, se a tua oração é só de ser um pedinte sem parar, o dia que você receber o pedido que você fez, talvez você vai voltar para casa e vai deixar de ser uma apaixonada pelo Senhor, como Ele é um apaixonado por nós, um apaixonado pelo Senhor. Então o Senhor é mais importante. Ouvir e fazer o que Ele nos pede é mais importante do que receber os presentes dele, apesar de que eu aceito os presentes de Deus e aceite mesmo, não é? Não rejeita não. O Senhor te deu, pegue para você. Penso que hoje nós estamos avançando. Não sabemos se na próxima semana o novo decreto permita, por exemplo, que a gente possa, mantendo as distâncias, ficar como a missa, que tem 40%, 30% de ocupação. Não é? Talvez. Aí nós já vamos ter mais gente. Mas mesmo assim, precisamos aprender ouvindo o Senhor. Hoje, depois vocês vão poder acompanhar, provavelmente inscritos lá no YouTube, e quem está aqui assistindo já vai pegar imediatamente, e se você conectar depois do seu celular, na hora de você sair daqui, a pregação do Tatá já vai estar ali. Uma pregação para o grupo de oração Filhos de Sião, não é uma oração que pegou para outro lugar, igual foi a do Reinaldo, igual foi do Ironi, para a gente. O Ironi rezou por nós, o Reinaldo falou para nós. Mas por que eu quero falar do Tatá? Porque a comunidade dele, Javé Nissi, é o maior
comunidade paroquial do mundo. 2.000 pessoas em células, que agora, no meio dessa pandemia, não fazem mais o grupo de oração dele, que lá é uma vez por mês só o grupão. Mas continuaram com as formações, com as células, porque ouviram o Senhor. Nós não temos que copiar eles, não. Mas nós temos que ouvir o Senhor, porque o Senhor tem projetos de amor para as nossas vidas. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o Tácito Coutinho, aqui da comunidade Javenice, Teotópolis, aqui de Itajubá. E é com alegria que eu falo com vocês. Sidney Teles, coordenador do grupo Filhos de Sião, que está completando 30 anos, me convidou para falar com vocês. Fiquei muito agradecido e muito honrado e muito alegre de poder participar com vocês dessa data tão expressiva, tão importante. 30 anos. 30 anos não são 30 dias, mas são 30 anos, uma vida dedicada a promover a experiência do Espírito Santo, a experiência do batismo no Espírito Santo. É uma alegria, portanto, estar com vocês nessa data, nesse tempo tão festivo, de tanto agradecimento, de tanto louvor. Porque o que nós temos que fazer numa data dessa é bendizer o Senhor, é louvar a Deus, agradecer a Deus por todas as graças que Ele derramou, por todos os favores que Ele nos concedeu e, sobretudo, pela perseverança, que também é fruto da graça de Deus em nossa vida. Meus parabéns, que Deus continue agindo na vida de vocês e fazendo com que o testemunho de vocês continue edificando a nossa igreja nesses tempos tão difíceis. E pensava o que nós poderíamos refletir nesse dia, nessa data tão importante. E me recordei do Atos dos Apóstolos. Claro, a nossa experiência na igreja é a experiência de Pentecostes. A experiência do derramamento do Espírito Santo sobre os apóstolos naquele dia bendito, que iniciou todo o movimento de evangelização e inaugurou a igreja missionária no mundo. E essa igreja que persevera até hoje, dirigida pelo Espírito Santo, vem navegando nesses mares muitas vezes revoltos, como nós estamos passando nesse momento. Vivemos um momento muito difícil. O Evangelho tem sido obstaculizado, tem sido dificultado, tem sido combatido violentamente pelas forças que não são de Cristo, pelos inimigos de Cristo. Nós sabemos disso. E nós somos chamados a, nesse tempo terrível de relativismo, nesse tempo terrível de ateísmo, de paganismo moderno, de desvalorização da vida, como nós vimos recentemente nesse fato desse aborto absurdo que foi cometido contra aquela menina de 10 anos, outro absurdo que foi violentada pelo seu próprio parente, outro absurdo. E nós vivemos esse tempo, um tempo em que os valores não são respeitados, um tempo onde as coisas parecem tão difíceis. E nesse tempo nós somos chamados a testemunhar Jesus Cristo. Existem forças terríveis contra o Evangelho, existem forças que são articuladas contra a pregação do Evangelho. E a presença de um grupo como vocês, Filhos de Sião, 30 anos nesse caminho, de nos edificar verdadeiramente. Mas como isso acontece? Isso acontece porque Jesus Cristo prometeu o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo nós não poderemos vencer nunca e nunca conseguiremos fazer frente a essa onda de paganismo que tem tomado conta de nossa sociedade. Jesus Cristo, antes mesmo de subir ao céu, estava com os apóstolos. Nós vemos isso em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, está junto com os seus discípulos, capítulo 1, a partir do versículo 5, está com seus discípulos uma refeição, e ao tomar essa refeição com eles, diz: não vos afasteis de Jerusalém, permaneçam em Jerusalém, aguardem o cumprimento da promessa do Pai, que vocês ouviram de minha boca. João batizava com água, mas vós, dentro de poucos dias, sereis batizados com o Espírito Santo. Dessa maneira, Jesus Cristo prometia aos apóstolos aquilo que era necessário para que eles pudessem fazer frente
aquela onda de paganismo que existia naquele tempo. Afinal de contas, os apóstolos são enviados a enfrentar o grande Império Romano. O Império Romano, dominado por César, uma cultura pagã, politeísta, e que dominava Israel, e dominava não só Israel, mas o mundo. Os apóstolos ali, naquele canto de mundo, homens da Galileia, com pouca cultura, como nós vamos ver em Atos 4, assim reconhecia o próprio Sinédrio, homens de pouca cultura, homens que não tinham grande fama, como diz São Paulo na sua carta aos Coríntios, não há nenhum grande nome entre nós, homens que aparentemente eram desprezados, desprezíveis sim, aparentemente não desprezíveis, sim, desprezados sim pela sociedade contemporânea daquela época. Esses homens são enviados para enfrentar uma cultura poderosa que era a cultura romana. E o que Jesus Cristo promete a eles? Promete o Espírito Santo. Aguardem o cumprimento da promessa. E os apóstolos que não entendiam direito ainda o que se tratava, perguntaram: agora que vai se estabelecer o reino? E Jesus Cristo fala: não. Vocês vão receber o poder do Espírito Santo para serdes minhas testemunhas. E exatamente isso. O Espírito Santo dá esse poder para testemunharmos Jesus Cristo. Testemunharmos a sua verdade no meio desse relativismo moderno. Testemunhar a sua vida no meio dessa civilização de morte. Testemunhar que Jesus Cristo é o Senhor dessa civilização onde existem os senhores e vários senhores que tentam dominar a nossa vida. Jesus Cristo é o nosso Salvador. Jesus Cristo é o Senhor do mundo. Jesus Cristo é o Senhor de todas as coisas. Ele deve ser proclamado e as coisas devem ser submetidas a Ele. E para isso a igreja é enviada a enfrentar aquele mundo naquela época, enviada a enfrentar esse mundo nesse tempo que nós estamos agora. Aquela palavra de Jesus Cristo para os seus discípulos: aguardem em Jerusalém, recebereis o poder do Espírito Santo, sereis batizados no Espírito Santo. É uma palavra para nós hoje. Nós não podemos nos afastar de Jerusalém, que é a própria igreja, a própria comunidade cristã, é o próprio grupo de oração, porque exatamente nesse lugar é que o Espírito Santo será derramado. Derramado para quê? Para nos dar poder. E poder para quê? Para testemunhar Jesus Cristo nesse mundo que não quer escutar o Evangelho, nesse mundo que não quer escutar a palavra de Deus. E é só pelo Espírito Santo, é só pelo poder do Espírito Santo que nós haveremos de realizar essa missão. Essa é a promessa de Jesus Cristo para nós. E essa promessa se concretiza no dia de Pentecostes. Nós vemos isso em Atos 2, logo depois. Eles estavam reunidos no cenáculo com Maria, a mãe de Jesus, em oração, quando de repente veio do céu o ruído, como se fosse um ruído, como se fosse um vento, e apareceram como se fossem línguas de fogo, que pousaram sobre cada um deles, e eles começaram a dar glórias a Deus e começaram a testemunhar Jesus Cristo, a ponto daquela multidão que estava ao redor do cenáculo ficarem admirados com aquilo que estavam vendo e ouvindo. E Pedro toma a palavra. Pedro, aquele que tinha se acovardado diante do julgamento de Jesus Cristo, agora transformado pelo Espírito Santo, toma a palavra de pé com voz forte, começa a anunciar o Evangelho, inaugurando o tempo da evangelização, inaugurando o tempo do Evangelho nessa nossa história. Essa é a narrativa de Pentecostes para nós. E nós vivenciamos essa experiência a cada dia de nossa vida. A cada dia do grupo de oração, a cada dia em que nós nos reunimos, como os apóstolos se reuniram junto com Maria naquele lugar santo para receber o poder do Espírito Santo, para sermos batizados no Espírito Santo e dessa forma testemunharmos Jesus Cristo, darmos testemunhos da verdade, darmos testemunhos do Evangelho, para edificar uma civilização do amor, para estabelecer os critérios de uma cultura de santidade, de uma cultura de valores de verdade, e essa cultura fomentar a civilização do amor. Como o Papa João Paulo II, São João Paulo II, nos dizia que a cultura de Pentecostes é a única capaz de fecundar a civilização do amor. E é exatamente por isso, porque o Pentecostes, a experiência do Espírito Santo, nos leva para uma vida de testemunho, para uma vida
A vida no Espírito e esses valores do testemunho cristão, e esses valores do Evangelho, hão de penetrar o tecido da sociedade para edificar uma sociedade conforme a vontade de Deus, o reino aqui na terra. E nós do grupo de oração, vocês do grupo Filhos de Sião, há 30 anos estão colaborando, cooperando com Deus nesse projeto extraordinário de levar a experiência de Deus para que as pessoas transformadas pela ação do Espírito Santo possam vivenciar os valores do Evangelho para a edificação de um novo mundo. Receberão o poder do Espírito Santo para serem minhas testemunhas. É isso que nós fazemos aqui nesse tempo, é isso que nós somos chamados a realizar aqui nesse tempo. Parabenizo mais uma vez vocês, do Grupo Filhos de Sião, por esses 30 anos de caminhada. Pela perseverança de vocês e do Sidney, que está à frente de vocês há tanto tempo, dando testemunho também desse mesmo Senhor, desse mesmo Evangelho. Que Deus os abençoe, que continue derramando sobre vocês o Espírito Santo. Que a caminhada continue perseverante e firme, apesar de todas as ondas que se levantam. O Senhor está conosco, breve Ele voltará e nós poderemos gozar da sua promessa para toda a eternidade. Louvado seja o Senhor, bendito seja o Senhor, que derramou e derrama sobre todos nós o seu Espírito Santo. Um abraço, meus irmãos, fiquem com Deus, que Deus os abençoe.